quero te falar duas coisas muito poderosas que, em poucas palavras, que vai fazer com que você cresça, desenvolva. Eu quero falar sobre uma coisa chamada foco e a outra coisa chamada filtro. Olha, a nossa vida espiritual, ela é necessariamente influenciada por duas capacidades muito importantes, que determinam a sua vida. A primeira delas é ter foco, a segunda é ter filtro. O foco é para onde você direciona a sua atenção. O filtro é aquilo que nós permitimos entrar em nossa mente, entrar em nosso coração e também no nosso espírito. Muitas pessoas perdem a paz porque passaram a olhar para as coisas, as pessoas olham para as coisas erradas e acabam permitindo a entrada de conteúdos, ou seja, pensamentos, influências que acabam enfraquecendo a fé. Recebe mensagens, conversas que enfraquecem a fé, que debilitam a fé. Por isso o foco, ele determina a direção. Lembra quando o apóstolo de Jesus, chamado Pedro, ele andou sobre as águas? Os seus olhos estavam fixos, estavam voltados para Jesus. Mas quando ele desviou o foco, quando ele olhou para o vento, quando ele olhou para as ondas, ele começou a afundar. Por isso, o que domina a nossa atenção, o que segura nossa atenção, acaba influenciando as nossas emoções, e não apenas nossas emoções, mas também as nossas decisões. E se nós focamos nos problemas, os problemas obviamente vão crescer, o medo vai aparecer. Se você se foca nas ofensas, a amargura vai crescer dentro de você. Mas se você foca em Cristo, a fé cresce em você. O caderno de Hebreus, capítulo 12, verso 2, diz assim: olhando firmemente, olhando com foco para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhando com foco. Por isso que o filtro, ele protege o coração. O caderno de Provérbios 23 diz que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Isso é ter filtro. Por quê? Porque é do nosso coração que procedem as fontes da vida. Olha que palavra poderosa. Então, o nosso coração, ele funciona, na verdade, como uma porta. E nem tudo que chega aos nossos olhos, nem tudo que chega aos nossos ouvidos, devem entrar para dentro de nós, ou deve permanecer dentro de nós. Por isso, filtrar, entenda isso, filtrar as conversas negativas, filtrar as notícias negativas, filtrar os falsos ensinamentos, filtrar aquilo que te afasta das pessoas preciosas, os falsos ensinamentos, das falsas amizades, filtrar aquilo que te afasta de Deus, dos pensamentos que são contrários à palavra. Jesus ensinou que o homem, ele é contaminado não apenas por aquilo que ele vê, mas também por aquilo que ele permite estar dentro dele. E aí o inimigo, sabendo disso, ele tenta atacar o nosso foco e tenta corromper o nosso filtro. Quer um exemplo? O diabo, ele atacou Eva através da atenção dela. Eva, ela mudou seu foco. Ela vivia num jardim maravilhoso de abundância e ao invés de olhar para o jardim, ela começou a olhar para uma única árvore. Depois, corrompeu o seu filtro, fazendo com que ela duvidasse do próprio Senhor, daquilo que Deus havia ensinado para ela. Então o mesmo acontece hoje. Primeiro o inimigo desvia o seu foco, depois ele enfraquece, ele estraga o seu filtro e por fim ele compromete as suas decisões. Por isso, manter o foco correto
E o filtro limpo, de que forma? Pelo seu relacionamento com Deus, através da oração, através do realinhamento do nosso foco pela palavra. A Bíblia, ela na verdade, ela renova os nossos pensamentos. Quando você lê a palavra, você fortalece os seus filtros. E também pela comunhão, pelas pessoas cheias de Deus que nos ajudam a permanecer no caminho correto. E nós precisamos ter pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, que nos ajuda a permanecermos em vigilância. Então, entenda que nem tudo da sua vida, nem tudo que aparece na sua frente merece a sua atenção. Nem tudo merece espaço aí no seu coração. Cuidado, guarda o seu coração. E o foco, ele define para onde você está indo. O foco define a sua direção. O filtro define o que é que você está carregando aí dentro de você. Quem mantém os olhos em Cristo, aquele que guarda o seu coração pela palavra, esse sim, esse permanece firme, mesmo estando em meio a uma tempestade. Hoje, o que você tem colocado o seu foco? Eu estou te fazendo uma pergunta. Quais as coisas precisa passar pelo seu filtro? Escreva aí, anote. Onde é que você está colocando o seu foco? Escreva, por favor. Tudo isso precisa passar por um filtro, talvez o filtro mais rigoroso da sua vida, porque isso vai definir o rumo que você está tomando e o que você estará carregando em seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu sou Hipólito Oliveira. Se essa palavra te edificou, compartilhe. Não se esqueça de inscrever aqui no canal e não se esqueça também de compartilhar essa mensagem. Até mais.